Você acha que todo dia você acorda com vontade de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de buscar Deus, de vir para a igreja, de ir para a célula? Não! Tem dias que você está simplesmente dizendo assim, não quero saber de nada. Mas você entende, é um processo. Dói. Quando você tenta, você desiste na primeira. Mas quando você treina, você diz assim, eu preciso. E não é na minha força, é na força do Senhor. Eu estou muito empolgado para pregar essa mensagem. Tenho certeza de que vai ser uma mensagem que vai transformar a minha vida, a sua vida, e vai trazer total mudança no nosso coração. O tema da mensagem de hoje é: pare de tentar, comece a treinar. Eita, pastor, a gente vai falar de treino hoje? É muito melhor do que isso. Quem gosta de vencer aqui? Quem gosta de vencer? Minha filha mais nova, ela não é nem um pouquinho competitiva. Sabe, Thalita, certa vez disse que nosso nutrólogo, né, a gente pediu para fazer alguns exames das meninas, etc. Já cuida da gente também. E Sara, Laura fizeram exames. E aí, quando a gente enviou para ele viu os exames e marcou um dia para a gente conversar em família. E aí, todo mundo juntinho lá. E o nutrólogo, o doutor Sávio, começou a dizer assim, porque a Sara não está muito bem, isso, aquilo, outro. Daqui a pouco, Laura também, olha, essa taxa aqui está um pouco assim. A melhorzinha, a melhor que está aqui é Helena. Helena estava séria, esboçou aquele sorriso, feliz, não falou nada. Quando ele desligou, ela diz assim, mamãe, eu venci nos exames. Às vezes a gente é um pouco espiritual e a gente diz, não, vencer, vitória, né? Não, eu quero que o outro vá na minha frente, que vá... Não, eu posso ser o último, os últimos serão os primeiros. E eu até entendo quando a gente fala isso, para que o nosso coração não se torne orgulhoso, prepotente. Mas, espiritualmente falando, há um texto na Bíblia, onde Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, ele vai dizer assim, vocês não sabem que numa corrida todos correm, mas só um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Obviamente que eu não estou falando que a gente está numa competição. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser melhor que você tem que ser melhor que eu. Não. A Bíblia diz que a gente tem que considerar um ao outro superior a nós mesmos. Mas a verdade, aquilo que a palavra está querendo trazer para mim e para você é que a gente pode vencer juntos essa corrida. Paulo, ele não está dizendo assim, corra para terminar a corrida, corra para tentar, corra para ver no que vai dar, corra para pegar simplesmente um troféu de participação. Não, ele está dizendo assim, corra para vencer. Ou seja, vá atrás daquilo que Deus conquistou para você e que você vai receber da parte de Deus. Talvez você diz assim, pastor, mas eu devo correr para vencer porque eu não estou vencendo. Por quê? Na minha vida espiritual eu não venço. Eu sempre digo para Deus, eu quero ser um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Pastor, porque na minha vida financeira parece que eu dou 2 passos para frente e 3 passos para trás, porque nos meus relacionamentos e porque na minha alma, na minha mente eu não consigo vencer, talvez ansiedade, medo, depressão. O que é que está acontecendo? E a resposta é simples. Sabe qual é o maior problema? A gente tenta, a gente não treina. Muitos estão vivendo no modo tentar. Como assim tentar? Gente, todo mundo aqui já deve ter tido uma conversa como a que eu vou falar aqui. Sabe quando você chega e diz assim, eu estou tentando ser mais saudável? Tá rindo já, né?
Não, eu estou tentando orar mais, eu estou tentando ler minha Bíblia, eu estou tentando ser mais paciente com meus filhos, eu estou tentando dormir cedo, estou tentando comer melhor, estou tentando me exercitar, estou tentando administrar melhor o meu dinheiro. O maior problema é isso: tentar não transforma ninguém. Porque quando a gente está tentando, não existe consistência. Quando a gente está tentando, a tentativa não gera vitória, a nossa tentativa não nos leva ao propósito, a gente, infelizmente, fica parado. Porque quem tenta, usa a força de vontade. E quem usa a força de vontade, muitas vezes fracassa por causa da falta de vontade. De manhãzinha, sabe quando alguém, para não dizer seu esposo, chega para você e diz assim: vamos, meu amor, vamos treinar. A palavra que a gente mais escuta é: hoje não, estou sem vontade. Sabe quando você diz assim: eu vou comer, não, essa semana eu vou, segunda, vou começar com tudo, vou comer melhor. E aí você até começa o dia comendo melhor, comendo um ovinho, um avocado com um tomate, uma torrada proteica. Mas na hora do almoço, você até come uma salada, com proteína. Mas de repente você abre o freezer e o freezer fala com você: tem um sorvete. Esse sorvete do nada aparece na sua mão e milagrosamente ele simplesmente se acaba em questão de minutos. É assim nessa área, é assim na área espiritual. Você começa: não, agora eu vou ler a Bíblia, vou acordar mais cedo, eu vou fazer meu devocional, eu estou tentando. Primeiro dia, uau, deu certo. Aí no segundo dia parece que faltou mais vontade, e você está dizendo assim: gente, parece que eu estou lendo, mas não está acontecendo nada na minha vida. E aí você perde a vontade e deixa tudo de lado. Sabe, hoje Deus quer mudar a gente por dentro. Hoje Deus quer mudar a nossa perspectiva. É isso mesmo, perspectiva. Deus quer trazer a mim e a você uma mudança de mentalidade sobre a própria mudança. Trazendo o quê? A perspectiva bíblica. E a perspectiva bíblica, Deus diz assim: vitória não vem do tentar, vem do treinar. E você vai entender melhor porque eu estou falando de treinamento. Treinar depende de formação espiritual. Gente, é espiritual. Ângelo está animado. Porque só eu dizer assim que treinar é uma formação espiritual. Ele está dizendo: meu Deus, ele é personal também. Não, mas deixa eu te dizer, pode se aplicar a todas as áreas, mas vai começar com uma: o Espírito. Sabe qual é o fundamento espiritual do treinamento? Paulo, quando está escrevendo e dizendo que você está numa corrida, que tem uma competição, talvez muitas pessoas até dizem assim: mas por que Paulo está falando isso, gente, de competição, de conquista, de corrida? Porque Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Essa igreja ficava justamente onde? Na Grécia. E os gregos, gente, vocês sabem, respiravam competição. As Olimpíadas aconteciam lá de 4 em 4 anos. Mas existia uma outra mini Olimpíada que acontecia de 2 em 2 anos. Então, você vai ver lá corridas de bigas, lutas livres, boxe, atletismo. E pasmem, havia até competição de poesia. Tem gente dizendo: pastor, essa é a minha. Essa aí é que eu gosto. Eu posso fazer todos os dias da minha vida esse treino é o meu. Poesia. Gente, era engraçado porque uma pessoa podia estar lutando com um touro aqui, daqui a pouco saía e declamava uma poesia linda. Mas quando Paulo está escrevendo aqui, é porque Paulo sabia que quando começasse a falar nesse linguajar, essas pessoas iriam entendê-lo.
E aí ele diz em 1 Coríntios 9:24, corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Eles sabiam do que Paulo estava falando. Mas Paulo não para por aí. Paulo vai mostrar como é que o prêmio é alcançado. E no versículo 25 ele diz assim: todos os atletas se dedicam a um treinamento rigoroso. E essa é a parte que a gente pensa assim: eu queria continuar tentando. Paulo não está dizendo assim, todos os atletas, eles tentam, eles se esforçam, eles desejam. Não, ele diz assim, todos os atletas são disciplinados em seu treinamento. E por que isso importa, gente? Sabe por quê? Tinha um prêmio. Obviamente que Paulo está falando de um prêmio aqui para os outros atletas, que era uma coroa de folhas, de flores, e que ia se acabar. Mas aí ele diz, não, mas o prêmio que eu e você temos é um prêmio eterno. Por isso que em 1 Coríntios 9:26-27 ele está dizendo assim: eu estou correndo com propósito, eu luto eu não luto como quem dá golpes no ar, eu subjugo o meu corpo e o faço meu servo. Fala assim: eu não estou tentando, eu estou treinando. Agora fala de verdade: eu não estou tentando, eu estou treinando. Ó, tá pronto para o treino? Porque vamos falar de como é que os gregos treinavam naquela época. Gente, a disciplina deles é quase assim inacreditável. Eles tinham uma forma de treino onde no mínimo 10 meses antes eles começavam de forma rotineira, planejada, um treinamento rigoroso, dieta estrita, 0 vinho, 0 comida lixo, junk food, não, exercícios diários intensos, treinavam sob o calor extremo e ao mesmo tempo frio extremo. Eles faziam de tudo, gente, tudo para vencer. Naquela época dizem que os corredores, e ainda bem que isso não acontece mais hoje, mas corriam nus. Misericórdia. Mas sabe por que eles faziam isso? Eles queriam que não houvesse sequer nenhum impedimento para que eles pudessem dar o melhor deles. Neve pesada, lutas simbólicas com cavalo, com touro, e alguns até dizem com leões, porque eles queriam vencer. Eu sei que nessa hora, mais uma vez, você pensa assim: pastor, a poesia para mim tá bom demais, essa é a minha praia. Mas o que acontecia na mentalidade deles, gente? Houve uma mudança que transformou a mentalidade deles em relação àquilo que eles queriam. Por isso que a Bíblia nunca vai dizer, tente ser mais santo. A Bíblia não vai dizer, tente obedecer, tente ter fé, tente ser disciplinado. O que a Bíblia diz é, treine. Sabe, não é só em 1 Coríntios ou para a igreja de Corinto. Paulo está falando aqui para Timóteo, em 1 Timóteo 4, 7 e 8. Ele está dizendo assim: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas eu quero que você treine uma outra coisa, é a piedade, é a área espiritual. E eu sei que alguns pegam esse texto e dizem: está vendo? Eu sabia, Ângelo, exercício físico é pouco proveitoso, pastor. Eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, mas e por que você não lê a Bíblia e ora? E o pior, que não faz nem exercício. Dallas Willard disse assim: a vida cristã não é tentar ser diferente, mas treinar para se tornar diferente. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Qual é a diferença entre tentar e treinar? Vamos lá. Tentar é ter compromisso mínimo. Quem começa tentando é porque não quer chegar lá. Quem começa tentando tem baixa expectativa. É uma pessoa que tem um engajamento pela metade. É aquela pessoa que já diz assim: gente, eu vou fracassar mesmo. Essa pessoa já está assim, sabe, com uma desculpa embutida, assim, já pronta para dar. Eu estou tentando orar.
Quem diz assim, estou tentando orar, é porque não está orando. Quem diz assim, eu estou tentando ler a Bíblia, é porque não sabe nem onde a Bíblia está. Quem diz, eu estou tentando ser paciente, se alguém cortar você no trânsito, meu amigo, aí línguas estranhas fluem dos seus lábios. Quem tenta não tem compromisso, porque a tentativa é simplesmente fruto de você, da vontade humana. Agora, quem treina tem compromisso total, absoluto. Essa pessoa está focada, tem um resultado que ela quer alcançar. Essa pessoa é intencional, ela é disciplinada, é estratégica e é persistente. Por quê? Porque mesmo quando você treina, dá vontade de desistir. Mas a persistência faz você entender que mesmo quando pareça que está dando errado, você vai continuar. Por quê? Porque você está preparado para transformar quem você é. Por isso que no treinamento tem duas características que são fundamentais. E eu e você precisamos vivê-las. Primeiro, quando você treina, você adquire o equipamento certo. Você já viu um corredor correr com qualquer sapato? Não, corredor, cara que entende, que precisa ter um sapato. Tem gente que compra até uma meia que pensa que é milagrosa. Vou botar a meia vai me ajudar um pouquinho mais fina, isso, aquilo, outro, e pá. Né? O cara vai começar a pegar aqueles saquinhos, né, de alimentação, porque agora vai correr não sei quantos quilômetros, né? A pessoa faz de tudo, até uma pochete, hein, Marcão? Coloca para poder assim dizer que é uma piada interna, né, filho? Pensa que, uau, é mágica. Porque tem que ter o equipamento certo. Uma pessoa que é organizada, minha esposa é muito organizada. O que ela faz? Tem um planner, tem que ter a caneta linda de bico fino, que parece que quando você escreve, vai pular assim, vai fazer você fazer tudo que você colocou ali, né? Os marcadores. Eu às vezes chego, tal dia, você sabe, você só pergunta essas coisas dentro do carro. É em casa que eu tenho a minha agenda. Eu disse, é verdade, porque é organizado. Porque você tem que ter o equipamento certo. O cara quer ler a Bíblia, não tem nem Bíblia de papel. Ah, pastor, mas hoje tem tudo no celular. Eu sei que tem no celular, mas deixa eu te falar, as distrações estão lá também. Estão lá. Você começa a ler a Bíblia, daqui a pouco vem uma notificação, outra notificação. Rapaz, o celular fala mais com você do que Deus. O pior que é verdade. E o pior é que Deus, na verdade, não está nem falando, porque diz assim, quando eu começo, você já tem alguém para dar prioridade. Por isso que a gente tem que ter o equipamento certo. Segundo, quando você treina, você tem que criar um plano. Você acha que a pessoa que vai correr, ela não vai planejar, vou correr 40 quilômetros, 45 quilômetros, ela não vai planejar? Jalber, o nosso maratonista, vai planejar, vai correr não sei quantos quilômetros tal dia, não sei quantos, e vai aumentando, planeja o horário de sair, para não pegar muito sol, tudo é intencional, tem um plano, tem rotina, e quando você sabe quem Deus quer que você seja, você não tenta, você treina. Por isso, deixa eu te falar, tem um monte de gente dizendo assim, estou tentando ser crente, pastor. Não vai ser crente nunca. Você tem que treinar. Como é que eu treino para ser crente, pastor? Na cruz. A Bíblia diz assim, quer me seguir? Gente, treinamento pesado. Carrega a minha cruz. Quando? Quantos dias? Todo dia. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Jesus só precisou carregar a cruz uma vez. Mas eu e você somos todos os dias. É o treinamento que faz a gente morrer para a gente mesmo. Porque essa carne é podre.
Essa carne quer carniça. Por isso que a Bíblia diz, tem guerra da carne contra o espírito, mas se a gente alimentar o espírito, treinamento do espírito, carregando a cruz, reconhecendo que Paulo mesmo dizia, eu mesmo esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, porque Paulo sabia quem ele era. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só tem um, Jesus. Só tem um. Por isso que é o treinar. A tentativa depende da força humana, mas o treinamento depende do processo de Deus. É quando dói, porque treino dói, seja ele qual for. Você acha que todo dia você acorda com vontade de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de buscar Deus, de vir para a igreja, de ir para a célula? Não! Tem dias que você está simplesmente dizendo assim, não quero saber de nada. Mas você entende, é um processo. Dói. Quando você tenta, você desiste na primeira. Mas quando você treina, você diz assim, eu preciso, e não é na minha força, é na força do Senhor. Então o que significa treinar espiritualmente, por exemplo? Porque esse é o foco nosso, gente. Se a gente treina espiritualmente, o resto a gente segue. Então você tem que ter o equipamento certo, bora lá. Eu quero ler a Bíblia. Você já tem um plano de leitura da Bíblia? Ninguém me deu não, pastor. A Igreja do Amor sempre faz um plano de leitura. Sempre. Separa um caderno. Separa uma caneta. Você que gosta de escrever para ouvir o que Deus vai falar com você. E prepara uma playlist de adoração. Prepara o seu espírito. É isso, é ter o equipamento certo, gente. É ter o planejamento certo. Tem gente que quer buscar Deus sem primeiro preparar o espírito. Deixar, sabe quando você vem aqui para a igreja? Vamos lá, o que você faz antes de vir para a igreja? O que você faz antes de vir para a igreja vai determinar o que você vai viver aqui. Se você não está ouvindo uma canção de adoração, se você não está acordando pela manhã, talvez um pouco mais cedo, para poder ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor, e deixar entrar no seu coração, deixa eu te falar, me perdoa, vai ser só mais uma ida à igreja, gente. Você está tentando, durante a semana, continua vivendo a mesma vida, sabe? Existem tantos livros bons para você crescer na fé, alimentar seu espírito. É isso. Treinar espiritualmente é ter equipamento certo, é ter um plano. Tem que ter plano. Por isso que a gente diz assim, vai para a célula. Por isso que a gente diz assim, vem para o culto, seja no domingo, seja no culto de mulheres, de homens, de start, de jovens, de casais. Tem que ter plano. Você tem que dizer assim, o melhor horário para mim, para poder orar, é pela manhã, ok, ou não, é à tarde, é à noite. Tem que ter plano, tem que dizer assim, essa vai ser a hora que eu vou ler a Bíblia, que eu vou orar. Porque, deixa eu te falar, treinamento não é aleatório, não. Você não vive as coisas de forma aleatória, não é emocional, não depende da vontade no momento, é intencional, é estruturado, é perseverante. Veja aqueles que vencem, determinados, planejam, treinam de forma intencional, perseveram. Sabe, a gente vai vencer dentro de casa. Às vezes a pessoa está dizendo assim, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser uma esposa melhor, quero ser mais paciente com os filhos. É treinamento. Porque as situações vão ser totalmente contrárias para você explodir. Fala mais uma vez, eu não estou tentando, eu estou treinando. E por que eu treino, pastor? Sabe por quê? Treinamos até que Cristo seja formado em nós. Qual é o propósito, gente? A gente já é filho de Deus. Nós não estamos treinando para nos tornarmos
alguém que nós não somos. Nós estamos treinando para que possamos mais ainda nos parecer com quem Deus quer que nos pareçamos. Por isso que em Gálatas 4:19, Paulo mais uma vez vai dizer: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Todo o treinamento espiritual, busca da palavra, oração, jejum, consagração, ida para uma célula, para a igreja, servir é um treinamento. Ei, tudo isso é para quê? Para que Cristo seja formado em nós. É feito uma pessoa que está treinando numa academia, é porque ela quer ser saudável, não é isso, filho? É ser saudável. Uma pessoa que está treinando para ser mais organizada, é porque ela quer que as coisas fluam mais. E isso proporcione uma tranquilidade mais na sua vida. Seja em qualquer área da vida, financeiramente, treinando para poder administrar melhor as finanças. É porque você quer que o dia trabalhe para você e não o contrário. E você possa também ser uma bênção no reino de Deus, mas usufruir daquilo que Deus está permitindo que você tenha em qualquer área da vida. É assim. E na espiritual é porque eu tenho que me parecer com Jesus. Me perdoa. Não me perdoa não. Eu tenho que falar. Tem gente, macaco velho de igreja. Quantos anos? 40 anos. Aí tem uns que tem 4 meses. Estão vendo o músculo daqui? Está dando para ver? Porque eu não treinei muito esses dias lá em Israel. A pessoa de 4 meses está mais forte do que a de 40 anos. Sabe por quê? Porque entendeu. Treinamento. Porque Paulo, de repente era um perseguidor de cristãos. O cara matava, sangue nos olhos, chegava já com tudo, vou matar. De repente tem um encontro com Jesus e esse cara, pum, por que os discípulos ficaram tudo assim? Claro, tiveram medo, mas não é só isso não. Tinha muito invejoso. Estava olhando assim, a gente viveu com Jesus, ele não viveu não, ele vai ser apóstolo. Meu Deus, o cara que nem viveu direito com Jesus, escreveu mais livros na Bíblia do que os outros discípulos. Pelo amor, por quê, pastor? Treinamento. Não é por acaso que quem escreve um livro falando sobre corrida, prêmio, treinamento, Paulo. Sabe, me perdoa não, vou falar. Tem que tomar vergonha na cara. Porque era para você conhecer mais a Deus. Era para você conhecer mais a Bíblia. E na verdade era para a Bíblia te conhecer mais ainda. Você não sai do lugar. Continua no mesmo lugar. Me perdoa. Não me perdoa não. Eu vou falar. Por isso que Paulo, certa vez, diz assim: eu estou querendo que vocês comam comida de verdade. Tem churrasco para vocês. Vocês estão bebendo leitinho. Sabe, é aquele que chega na igreja todo mimizento. Ninguém falou comigo na igreja. Sabe, quando você vem aqui, é claro, você vai ser bem recebido, você vai ser abraçado. Mas sabe, é para você entender que você também faz a mesma coisa. Independente se você tem não sei quantos anos. Se você é um recém-nascido no Senhor, se você treinar, você vai ver quem você vai se tornar. A verdade é que Deus só quer revelar para você quem você já é. É isso. Gente, deixa eu falar uma coisa. Talvez você dá um toque assim na pessoa que está perto de você. Tá flácida, não tá? Tô brincando. Mas deixa eu te falar. Tem tanto músculo escondido aí.
Tem ou não tem, Ângelo? Tem tanto músculo escondido aí. É só você tomar Monjaro e treinar. Se você começa a treinar, continuidade, consistência, perseverança, intencionalidade, o que acontece? Ó aqui, ó. Não, vocês estão... Esse riso foi deboche. Eu tô sentindo assim, Deus perdoa-lhes, porque eles não sabem fazer. Eu acho que eu devo estar com uns 10%, filha, porque eu peguei mais músculo. 10% de gordura no corpo. O resto é músculo. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu estou falando de treinamento, de transformação, de mentalidade, mudança, parar de tentar treinar, o que eu quero que você e eu entendamos é que a gente está querendo se tornar como Jesus. Porque é baseado em quem que a gente quer justamente começar a treinar, viver o treinamento. É nele. Quando Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe quando Romanos 8:29 mostra que, ei, você está sendo formado segundo a imagem do Filho, você está se parecendo com Ele. É sempre sobre Ele. Se a gente treinar a buscar a Deus, a se apaixonar por Ele, a ouvir a voz dEle, a depender dEle, a confiar nele, a entender que sem Ele você não é nada. O que é que faz, e você vai entender porque eu estou falando isso, uma nação que é pequenininha, do tamanho de Sergipe, olhe para o mundo todo e diga assim: não mexe com a gente não. Eu falo sem medo de errar. Não mexe. Não mexe com a nação de Israel. E mesmo quando eles erraram e perderam, sempre houve misericórdia. Porque era uma nação que chorava. Estou lendo Juízes agora. Errava, mas depois a gente precisa de... Sabe qual é o segredo dessa nação pequenininha? Treinamento. Entendendo que tem um Deus. Eles podem ser religiosos, tem muitos que são ortodoxos, são, mas deixa eu te falar, o pirralha está crescendo ouvindo a palavra Torá. Ah, mas não são messiânicos, alguns são. Eu creio, vai ter uma hora que os olhos se abrem. Mas sabe o que é que esses pirralhas aprendem? Bíblia. Desde pequenos. Torá. Os profetas. Livros menores, maiores. Deixa eu dizer. Eles temem a Deus. Treinam. Por isso que Deus coloca a mão e diz assim: não mexam. Mas ei, nós somos o Israel de Deus. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você é: eu tenho como fazer você vencer em todas as áreas. A primeira é contra o pecado, para depois você viver em qualquer outra área da sua vida debaixo da minha bênção. Porque eu quero que vocês se pareçam comigo. Para isso acontecer, escuta, vou fazer algumas perguntas rápidas. Qual é o hábito que eu tenho que iniciar? Porque caráter não nasce por acaso, nasce de hábitos, de pequenos gestos. Quais são os hábitos? Eu quero ouvir mais a voz de Deus. Quanto tempo você acorda antes para você ouvir a voz de Deus? Qual é a rotina que você vai ter que incorporar? Porque tem que ter rotina.
Rotinas são como trilhos, te mantêm indo na direção certa quando suas emoções tentam te desviar. Porque vai ter emoção por aí. Qual é o ambiente que eu tenho que frequentar? Porque no treinamento tem isso também. Você já viu algum atleta indo para qualquer lugar, andando com qualquer tipo de gente? Se ele vê que tem alguém que vai levar atleta de alto rendimento, cara, bora pra balada. Vou não. Bora dormir mais tarde. Vou não, tem treino. Quando vai a casa, vai. Qual é o ambiente que eu tenho que frequentar? Porque ambientes moldam você. Há lugares que drenam sua fé e há lugares que inflamam a sua fé. Quem eu preciso imitar? Deus usa pessoas para formar pessoas. Treinar é seguir passos que já foram abertos por alguém mais maduro que você. Segue. E quando você faz isso, porque o maior problema, e eu quero finalizar com isso, é começar o treino. O maior problema é o primeiro passo. Eu não luto jiu-jitsu, não. Quase que Ângelo dizia assim, ainda não. Agora ele vai estar com a academia dele. Mas uma vez perguntaram a um professor de jiu-jitsu qual é a faixa mais difícil de ser conquistada. E o pessoal pensou assim, é a preta, porque a preta, né, é a melhor de todas, é quando o cara tem aquele nível avançadíssimo. Tem lutador de jiu-jitsu aqui? Levanta a mão aí, ó. Marcão também, quem mais, ó? Vamos fazer uma luta aqui. Tô brincando. E esse professor de jiu-jitsu disse, não, é a branca. Por quê? Porque a maioria não começa. A branca é mais difícil, porque tem muita gente, eu vou tentar. Não começa nunca. Quem tenta só fala. Quem treina faz. Hoje Deus está olhando para mim, para você e dizendo assim, toma a faixa branca, filho. Eu quero você me amando mais. Eu nunca fiz um jejum, pastor. Por quê? Porque você só tenta. Eu queria tentar fazer um jejum. Né? Você não faz jejum espiritual. Mas para emagrecer, chegando no verão, fechar a boca. Eu não estou falando que eu sou contra você fazer algo para cuidar do seu... Não é isso. O que eu estou querendo te dizer é que não vai adiantar você fazer um jejum para ficar melhor no seu corpo, se aqui dentro está tudo vazio. E aí por isso que você vive no efeito sanfona. Nós não tentamos, nós treinamos. Deus está colocando a faixa branca na nossa mão, dizendo assim, começa, filho. Começa a me buscar. Tem uma rotina. Compra uma Bíblia. Qual é o horário que você vai orar? Quais são os planos que você vai fazer? Qual é o dia da célula? Bota lá. Ei, qual é o dia do culto? Bota lá. Eu quero servir. Servir em quê? Está precisando. Eu quero crescer na área financeira. Maravilha, vai também. Deus tem isso para você também. Mas a minha pergunta é, a primeira coisa, você é fiel? Você é dizimista? Você é ofertante? É bíblico. Eu perguntei para o meu guia, o nosso guia lá, o judeu, assim, poxa, o judeu é tão próspero, assim, segredo, por que o judeu lida com o dinheiro de uma forma tão diferenciada? Sabe por quê? Ele considera o dinheiro espiritual. A gente não.
Quer dizer, vou profetizar, a gente também. Mas outros não. Dinheiro, é só dinheiro, para mim é material. Eles não. Por isso que eles cuidam de uma forma, eles dizem assim, dinheiro é tão espiritual que a gente tem que ter tanto cuidado para administrá-lo. Ele até brincou, pastor, pode dizer que judeu é mão fechada, é pão duro. Eu disse, não falei isso não. Mas aí foi quando ele me explicou. É espiritual, tem que ser bem administrado. E segundo, o judeu já viveu tantas instabilidades na vida. Ele sabe. A qualquer momento, ele pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo. Por isso que ele vai cuidar bem do que Deus dá. Fique em pé no seu lugar, por favor. Hoje a minha oração é: eu não vou tentar, eu vou treinar.